Salve, salve Maria! Estamos aqui para mais um Santa Prosa, o podcast mais monstruoso do Seminário de Sorocaba. Gostaria de acolher aqui aqueles que vão compor a nossa banca de hoje. O Gabrielzinho que já vai se apresentar e o Vitor, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bem. Primeiramente gostaria de agradecer vocês por me acolhem, parabenizar esse trabalho, que vem sido desenvolvido desde o ano passado. Eu sou o seminarista Gabriel, tenho 19 anos, sou natural da cidade de Serquilho, lá da paróquia de São José. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Então, vamos direto ao ponto, então, senhor Gabriel. Você esqueceu de falar onde está fazendo estágio pastoral atualmente. Onde você está fazendo estágio pastoral, Gabriel? Bem, estou lá na gloriosa paróquia de Olha só. Sagrado Coração de Jesus. Tá gostando, Gabriel? Hein? Amando. Então tá bom. Então vamos lá. Gabriel, fala um pouquinho para nós, um pouquinho da sua experiência desse processo formativo, desse seu discernimento vocacional. Minha história vocacional, acho que desde que eu me conheço por gente, eu falava que eu ia ser padre. Sempre creio que Nosso Senhor despertou essa vocação em mim desde muito cedo. E para mim, já no começo da minha adolescência, tinha tudo muito perfeito. Eu tenho duas irmãs mais velhas, eu sou mais novo lá em casa, e minhas irmãs já eram casadas, e eu tinha projetado na minha cabeça: minhas irmãs são casadas, eu vou entrar para o seminário, meu pai e minha mãe vão ficar bem, vão ficar felizes, com o filho padre. Porém, ali quando tinha os meus 13 anos, meu pai acabou falecendo, vítima da gripe H1N1. Nos pegou de surpresa. E ali desmoronou assim para mim, porque a gente tem o vício de ter as coisas tudo pré-determinado na nossa mente, Então, a primeira coisa que me veio quando isso aconteceu na minha vida foi o seminário Jair, porque sempre fui muito apegado com minha mãe e meu pai. Eu falei: minhas irmãs são casadas, quem vai ter que assumir o papel de homem da casa vai ter que ser eu. E então, por mais que isso me doesse, e me doeu muito, eu deixei a educação de lado e comecei a pensar em outra coisa. Quando as pessoas vinham falar sobre o seminário para mim, eu tentava fugir de tudo que é forma, mas continuei ajudando na igreja, e sempre com o desejo de entrar para o seminário, Mas como os nossos planos não são os planos de Deus, foi chegando o tempo em que era para eu fazer um convite vocacional, e sempre até minha mãe me questionava sobre isso, mas eu sempre arrumava uma forma de fugir, E até que um dia minha mãe pegou meio de repente lá em casa e falou: é o seguinte, você só vai me fazer feliz sendo feliz, E se Deus te quer feliz nessa vocação, você vai, E na mesma hora foi muito interessante que me veio na cabeça aquela frase de São João Bosco, quando o filho deixa a casa, Nosso Senhor e a Virgem Auxiliadora assumem o lugar dele, E eu pensei: vai ser muita petulância de minha parte se eu usar esse motivo para não seguir aquilo que Nosso Senhor quer de mim, Porque Jesus também deixou ali sua mãe para cumprir sua missão naqueles 3 anos, Sabemos que São José já havia morrido, Então eu falei: de fato, se é isso que Nosso Senhor quer, o que eu vou deixar Ele vai cuidar, e o que Ele quer para mim Ele vai conduzir. E assim, com a graça de Deus, fiz os convívios, entrei no seminário propedêutico no ano de 2021 e estou aqui, com a graça de Deus. Olha só que legal, Primeira vez que eu ouvi sua história lá no nosso grupão, eu falei: caraca, mano, que doideira, Pensar que Deus sempre tem essa capacidade de tirar de um mal um bem maior, Então, de conseguir tirar de coisas que nós escolhemos acreditar que Ele não deseja, porque Ele não quer o mal de ninguém, mas ainda assim conseguir ressignificar isso em santidade, em entrega, em doação, em sacrifício, é realmente muito legal. Mas me diz, Gabriel, você se decidiu vocacionalmente, se permitiu deixar a sua casa, deixar a sua cidade, deixar o seu ninho e vir para o seminário. E hoje, o que o seminário significa para você no sentido da sua vida?
Porque quando você estava lá na sua casa, você fazia um bocado de coisas. Aqui a rotina, as demandas, elas são outras. Como que funciona para você a sua rotina aqui dentro? Bom, eu sempre, até em casa, sempre gostei de viver em rotinas. Então, para mim, não foi difícil me configurar a rotina do seminário, né? Claro, tem semanas aqui, por conta de trabalhos acadêmicos, por conta das funções que a gente assume na casa, que é corrida, né? Tem como a gente mentir isso. Mas, assim, o que mais me encanta na rotina do seminário são os momentos de oração, né? Por mais que seja uma semana que a gente tem um bocado de coisa para fazer, o momento da oração é sagrado. A gente para, a gente respira, né? O alívio da nossa alma. E para mim esses momentos são muito importantes, porque certa vez eu escutei de uma pessoa que tinha um certo conhecimento sobre a liturgia das horas que a gente faz no seminário, e ela disse algo que me encantou muito, que sempre que alguém pede para ela rezar, reze por mim, por exemplo, ela fala, pode ser que eu esqueça de rezar por você, mas sempre vai ter alguém rezando. E ela falou, porque eu sei que vocês rezam as horas canônicas, sei que todos os dias vocês participam da missa e fazem isso em nosso favor, porque às vezes não tem tempo, né, para estar se dedicando à oração. Então, a rotina do seminário, para mim, os momentos de estudo, os momentos ali de confraternização entre os irmãos, são muito importantes, não pode deixar de ser, mas os momentos de oração são os momentos que mais me encantam, porque isso a gente faz para abastecer, de certa forma, a nossa vocação, porque é a nossa intimidade com o Divino Amado de nossa alma, mas também para abastecer o mundo, que muitas vezes está sedento dessa presença de Deus. Gabriel, você falava da questão da espiritualidade, são os momentos de nosso respiro, não deixa de ser, né? São os momentos que nós respiramos, porque, como você disse também, existe uma rotina, e a rotina às vezes é puxada, certo? Mas fala um pouquinho para nós, se você teve alguma superação, algum desafio, nesse sentido, né, emendando a questão da rotina já, nesse sentido de, por exemplo, eu tinha uma vida antes que não era tão assim, né, tão assídua na questão do estudo, e agora, querendo uma rotina do seminário, é uma rotina mais de estudo, então se isso foi um desafio ou não, se você superou isso ou não, até na própria espiritualidade, se houve superação ou não, se houve alguns desafios aqui no seminário para que você pudesse montar a sua rotina também de oração, porque tem que ter uma rotina de oração também. Então fala um pouquinho para nós sobre isso. Muito bem. Eu creio que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa, mas outras coisas ao mesmo tempo. Então acho que a grande dificuldade minha aqui no seminário maior foi eu ter um momento de estudo que eu sentava só para estudar, que eu sento só para estudar, né? Então no começo do ano passado eu sentava e falava, eu vou ficar louco, porque eu não consigo fazer só isso. E foi muito difícil, gente. Acho que uns 2 meses eu não conseguia me concentrar e foi muito difícil. Mas eu descobri esse lado de mim, que até agora tem me ajudado, de que eu paro, eu consigo interpretar, eu consigo entender e fazer só aquilo, né? Então, ano passado foi muito difícil, mas hoje, com a graça de Deus, tem me ajudado bastante. No momento de estudo, hoje acho que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu quero continuar nesse mesmo tema e fazer uma outra pergunta, que eu não sei se nos outros podcasts já foi falado, mas por vezes eu lembro que quando eu queria entrar para o seminário, eu sabia que os meninos faziam filosofia e tudo mais, eu me enchia de dúvida. E como você já está no 3º semestre de filosofia, estou errado? No 3º semestre, né? Isso. Entre aquilo que você esperava, você sabia que você ia fazer filosofia no começo do processo, entre aquilo que você esperava, foi difícil pegar o ritmo ali do método filosófico, aquilo que é todo o processo para a gente conseguir entender um texto, conseguir interpretar alguma problemática e por aí vai. Você teve algum desafio nesse sentido ou a faculdade foi tranquila para você? Eu entendi que nos estudos teve um desafio, mas e a faculdade? Para mim foi um pouco complicado porque para nós, né, para mim que sempre fui da rede pública de escola, né, a gente só vê filosofia no ensino médio.
E o meu ensino médio teve a pandemia. Nossa. Então, assim, eu tive só o primeiro ano do ensino médio, o segundo e terceiro foi tudo EAD. Então, foi desafiante, creio que não só para mim. Então, sobre a matéria, a filosofia, eu tinha algo muito raro, né? E até a gente perde a prática em interpretações, porque ali no método EAD não tem tudo na mão. Agora, quando eu fui para a faculdade, que eu voltei na rotina de sentar numa carteira, de pegar o lápis na mão, de passar as coisas por um caderno, então no começo foi um pouco difícil, sim. Confesso. Nesse sentido, aqui a gente já está chegando na metade para o final da nossa conversa, então agora a gente já começa a pensar naquilo que são as nossas expectativas, as nossas projeções, tudo aquilo que a gente acaba idealizando e construindo no nosso dia a dia vocacional. Hoje você está na metade já da filosofia, então já é uma caminhada, já é o terceiro ano dentro daquilo que a gente entende como processo formativo em si mesmo, né? Quais são as suas expectativas? Seja pastoralmente falando, seja espiritualmente falando, enfim, quando eu falo de expectativas para o futuro, o que te vem à mente? Pastoralmente falando, eu estou agora lá em Piedade e é muito interessante ver cada realidade da nossa arquidiocese. Eu vim do setor Castelo, passei rapidamente no passado por Votorantim, que eu creio que é o setor Raposo, né? Isso. E agora continuo no setor Raposo em Piedade. Mas a gente vê os diferentes tipos de espiritualidade de cada paróquia, de cada setor, né? Mas apesar dessas diferenças, a gente vê um povo cheio de fé, um povo cheio de amor por Cristo e pela Igreja, né? Então cada vez mais eu quero crescer pastoralmente e espiritualmente para que eu possa alimentar esse povo, né? Que quer cada vez mais a presença de Cristo em suas vidas. Então, se nosso Senhor me chamou, eu peço que cada dia mais Ele me dê esse sustento necessário através das ferramentas que o seminário nos oferece, né? Para que eu possa, como dizia Dom Henrique Soares, gastar a minha vida nessa causa que vale a pena, gastar a minha vida em testemunhar a Jesus para esse povo maravilhoso que está lá fora do nosso seminário. E já está pensando em TCC? Já, meu filho do céu. Tem alguma coisa para partilhar sobre isso? Que você tem gostado de estudar? Eu gosto bastante da filosofia medieval, não é? E eu estou pensando em fazer o meu TCC em Santo Tomás de Aquino, né? Sobre a beleza. É uma área que eu gosto bastante, mas ainda está no coração de Deus. Entendi. Está no coração de Deus, mas o tempo o tempo urge. Mas é interessante, né? Ouvir você falar tudo isso, Gabriel, né? A questão de perceber a espiritualidade do povo e desejar crescer cada vez mais na sua espiritualidade para alimentar o povo é muito bonito isso, né? E, querendo ou não, é isso que somos chamados, né? Nós somos chamados a ser outro Cristo na vida das pessoas, e a espiritualidade é um ponto-chave para isso, né? Porque parte da nossa intimidade com Ele. Então é muito bonito isso. Então, falando um pouquinho ainda da sua vocação, né? Você teve seus desafios ali, então, assim como nós entramos no seminário, você também entrou no seminário, fez um trajeto, percorreu um trajeto, né? Recebeu informação de algum lugar, ou de alguém, ou alguém foi alimentando essa vocação dentro de você, né? Te orientando. Então, fala para quem está assistindo, dá alguma dica para eles, né? Ou aquilo que você viu que você errou nesse processo de discernimento antes de entrar, ou alguma coisa que te facilitou esse processo de discernimento para entrar, para que eles também possam, né, se é aqueles que assistem, né, quiserem entrar para o seminário, pega a dica do Gabriel aqui. Bom, primeiramente, já começando a falar, voltando um pouquinho para a minha história, eu tive muito medo de dizer sim para aquilo que Jesus me chamava, né? E às vezes o medo nos prende. Então, para você que sente o chamado de nosso Senhor, para você que deseja
começar o processo formativo, não tenha medo. E não se prenda, mas falta isso para mim, ou eu já, sei lá, sou mais velho. Não. Nosso Senhor chama cada um do modo que Ele acha perfeito. Chamou eu desde novo, entrei no seminário com 17 anos, mas chamou o Vitor aqui, por exemplo, um pouco mais tarde, né? Então não tenha medo. A particularidade da história de cada um, da vocação de cada um é perfeito para Deus, e como é perfeito para Ele, Ele vai conduzir e te fazer aquilo que Ele quer. Então não tenha medo. Se você sente o chamado, arrisque, porque vale a pena, vale a vida. Deixa eu refinar essa pergunta, vou problematizar mais. Eu sou um jovem de 17 anos, tenho no coração a dúvida do que eu quero fazer na minha vida e quero ser santo, quero buscar a santidade, e o sacerdócio me provoca. Daí eu chego para você e falo: Gabriel, tudo bem, eu tenho vontade disso, tenho vontade daquilo, mas o que eu faço na prática para discernir, e se eu discernir de entrar, para onde eu vou? O que eu faço? Como que eu ajo? Porque tem muita gente que não sabe para onde vai, né? As vocações se perdem por vezes de falta de informação, né? Bom, procure seu pároco, né? Da paróquia que você está, peça a ele a instrução de como começar os convites vocacionais, ele vai começar a te acompanhar, e quando menos você vê, você já está aqui no seminário. Eu pisquei e já estou simulando filosofia. É interessante uma coisa que o Gabriel falou, né? Procura o seu pároco. Tem muitos que estão no processo de discernimento vocacional e não tem contato com o pároco da sua paróquia. É extremamente importante você ter um contato com o seu pároco. Não é à toa que um dos requisitos, né, uma das coisas que se pedem aqui no convívio vocacional é a carta do seu pároco. Então, se seu pároco não te conhece, se seu pároco nunca te viu na igreja quando ele está celebrando a missa, e você deseja entrar no seminário e não tem um diálogo com ele, você vai ter dificuldade com isso. Então, é extremamente importante você ter um diálogo com o seu pároco, demonstre para ele que você está querendo entrar no seminário, ele vai te orientar nisso, porque é uma coisa que passa despercebida e tem muitas pessoas que não levam em consideração isso, mas é um dos pontos mais importantes para se entrar, para se pensar em entrar, né? Se pensar em entrar no seminário. Exatamente, é verdade. E se fixe numa paróquia também. Em uma paróquia. Você cortou de uma paróquia, eu vou no pároco de lá do outro lado para pegar uma carga. Ótimo. Gabriel, a gente já está chegando na nossa conclusão. Agora eu peço licença para falar um pouquinho com aquele que nos assiste. Primeiramente, é uma alegria ter cada um de vocês aqui. É a presença de vocês que nos faz querer continuar, porque conversar por conversar, a gente se esforça para conversar aqui dentro. Mas de partilhar, de trazer, isso é exatamente para vocês. Então, o que nós pedimos? Divulgue o projeto, divulgue as vocações. Não porque a gente quer ser visto, mas porque, principalmente, trabalhando aquilo que o Gabriel trouxe para nós no campo da espiritualidade, nós precisamos da oração de vocês. As pessoas dizem por vezes que por trás de um sacerdote tem uma multidão de joelhos que reza por ele. Mas daí eu pergunto, aonde que se constrói essa multidão que reza por um padre? Enquanto ele está em formação, porque não acontece do nada, né? Então, que você possa divulgar, curtir, compartilhar, reagir, mostrar para todo mundo que você conhece, o pessoal da comunidade, dos grupos de pastoral, compartilhe, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que a gente perceba também que vale a pena, né, se esforçar e nos abrir para vocês. Então, o primeiro ponto é pedir esse engajamento. Nós agradecemos vocês pela presença e antes de nós concluirmos, nós temos a nossa famosa, única e não encontrada em nenhum outro lugar por aí, a nossa resposta sinodal. Sabe mais ou menos como que é? O que eu explico? Melhor explicar. Então, é o seguinte, eu falo uma palavra-chave e a primeira coisa, palavra, frase, sinônimo, sei lá, que vier na sua cabeça, você fala no sentido disso refletir uma possível resposta para esse tema. Então, por exemplo, time de futebol, Corinthians, entendeu? Entendeu a vibe? Pode ser? Então vamos lá, a primeira palavra é vocação. Eu lembro agora uma frase do Papa Francisco: as vocações nascem da oração, e só na oração podem perseverar e dar frutos.
Top. Já está na mesma vibe, mas vamos lá. Espiritualidade. É a nossa relação, nossa amizade com Deus. Filosofia. Misericórdia. Miserere. Socorro, Jesus. Estamos superando. Seminário. Minha vida. Santidade. Santos de devoção. Glorioso São José. Nossa! Ótimo. Pessoal, agradeço. Aqui me despeço de vocês. Faço meu salve, meu tchau. Gostaria de passar a palavra para o Gabrielzinho primeiro. Deixe uma mensagem para as pessoas que assistem. Fale aquilo que estiver no seu coração. E depois o Victor vai encerrar para nós. Certo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e parabenizar a equipe desse podcast e pedir, para aqueles que nos assistem, rezem por mim, para que Deus me conduza, para que Deus me faça santo. A vocação para mim é a doçura da parte de Deus para nós, porque mesmo sem a gente merecer, Ele quer nos fazer seus representantes aqui na terra. Então reze por mim, bem como para os meus irmãos seminaristas, para que um dia a gente se torne sacerdote e possa oferecer o sacrifício perfeito e santo que tanto agrada a Deus, que é o sacrifício da missa. Reze por nós, por favor. Meus queridos, estamos aqui com a graça de Deus, reforçando novamente, não deixe de seguir a gente, tem N coisas, acho que a equipe de suporte vai colocar, já falei isso, mas a equipe de suporte vai colocar as redes sociais, tudo que tem para seguir lá, É importante também compartilhar a questão do Instagram, Vocacional Sorocaba, que lá posta a questão dos convívios, a programação, Então é muito importante você estar presente conosco. Muito obrigado pela presença, contamos com vocês, contamos com as suas orações e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom.